Primeiro, nós ficamos aqui 4 anos fazendo as mudanças necessárias aqui para compreender a importância da representatividade aqui em Minas Gerais. Então, como nesses 4 anos não deu para a gente avançar tudo que nós achávamos que era possível avançar e que é possível avançar, a diretoria resolveu, trocando alguns membros, nós resolvemos continuar por mais 4 anos para que a gente possa definitivamente entregar a representatividade necessária e compatível com o tamanho da agricultura e da pecuária mineira. Então, basicamente, foi para a gente continuar esse trabalho, para que a gente possa continuar avançando e representando nosso povo da maneira correta. São muitas. Nós sabemos que a agricultura mineira tem se desenvolvido muito. Em 2024, pela primeira vez na história, as exportações dos produtos do agro, por exemplo, ultrapassou as exportações da mineração. Então, isso quer dizer que cada vez mais a agricultura, que é infinita e a mineração é finita, nós estamos nos posicionando como um estado também grande produtor de grãos, grande produtor de celulose, segundo maior produtor de açúcar e álcool de cana, entre outras, maior produtor de batata, maior produtor de leite, maior produtor de café. Então, o que nós temos que fazer é continuar fortalecendo essas bases, fazendo com que cada um dos nossos mais de 400 sindicatos rurais espalhados em todas as Minas Gerais tenham cada vez mais força e mais percepção por nós da entidade, para que a gente forme um corpo forte e continue avançando e representando, treinando, qualificando o nosso produtor rural, que é a nossa missão. A Federação da Agricultura tem a missão de representar institucionalmente o nosso pessoal e o nosso Senar, que é o nosso braço técnico de ensinar, de treinar, para que essas pessoas possam ficar mais bem qualificadas. Numa política, num país tão turbulento e tão nebuloso como o que vivemos, e não é de agora, isso é de muitos anos, esse posicionamento nosso, principalmente institucional, político, precisa ser mudado. Essa agricultura, essa pecuária, a gente voltando um pouquinho no tempo, aí 30, 40, 45 anos atrás, nós éramos importadores de alimento. O Brasil não produzia trigo, por exemplo, nós tínhamos a dependência do trigo argentino para fazer o nosso pãozinho do dia a dia. O Brasil importava carne vermelha da Austrália, dos Estados Unidos. Com o decorrer desses anos, o brasileiro aprendeu a criar a tecnologia dentro do nosso estado, dentro do nosso país, fazendo com que de importador de alimento nós passássemos a ser um grande exportador de alimento. E aí vale lembrar que essa exportação é excedente. Não falta nas nossas gôndolas do supermercado, nos nossos mercadinhos, a comida para o nosso povo. O que pode eventualmente faltar é dinheiro para comprar, e isso aí é problema econômico do Brasil. Então toda essa turbulência precisa mais do que nunca de uma proteção para esse produtor rural, que até esse início do século XXI, nós aprendemos a trabalhar da porteira para dentro muito bem, mas nós precisamos de atravessar a fronteira dessas porteiras, das nossas propriedades, para que a gente possa ir além. Nós precisamos de trabalhar bem dentro da nossa propriedade, mas nós precisamos de defender politicamente o nosso setor. E é isso que a nossa instituição faz e vai continuar fazendo, para que esse homem e essa mulher do campo tenham mais voz e vez. Economicamente nós estamos muito bem, mas politicamente nós precisamos de amadurecer e avançarmos para que o setor possa ter ganho real. E é isso que nós precisamos, defender o homem e a mulher, proprietários e proprietárias rurais aqui de Minas Gerais. Se a gente relembrar um pouquinho, nós podemos dividir isso em duas. No que diz respeito à FAENG, é a aproximação com o interior e o fortalecimento desse interior, que são as nossas bases. Eu repito, os nossos sindicatos produtores rurais é o alicerce de tudo isso. Então, nós nos aproximamos muito deles nos últimos 4 anos. Nós fizemos o nosso lema Menos BH, Mais Interior, onde viajamos em quase todos os municípios mineiros, conhecendo o nosso sindicato, escutando as demandas para customizar essa demanda para cada um dos municípios. O Senar, por outro lado, começou a ampliar os seus braços, seja ele no nosso ATEG, no nosso ATG, Assistência Técnica Gerencial, que é o nosso carro-chefe, onde a gente treina o nosso produtor rural, seja ele um cafeicultor, seja ele um produtor de carne, seja ele um produtor de leite, seja ele um produtor de mel, onde são 14 cadeias que nós atuamos.
a gente está qualificando esse produtor para que ele possa ficar mais bem engajado no mercado. E além disso, a nossa formação profissional rural, que é o FPR, a gente também qualifica o colaborador que trabalha dentro das propriedades rurais, para que ele possa fazer ainda melhor o seu ofício, consequentemente recebendo mais e entregando mais no seu trabalho. Então a FAENG, repito, institucionalmente defende, escuta e posiciona politicamente esses produtores rurais, e o nosso Senar, junto com o INAS e junto com os sindicatos rurais, treina o nosso povo para que a gente possa ficar mais bem qualificado e ter uma lucratividade maior dentro das nossas diversas atividades aqui em Minas Gerais. Esse é outro desafio gigante, né? Primeiro, vale lembrar que nós temos mais de 650 mil produtores rurais em Minas Gerais. Isso é uma quantidade enorme. Depois nós temos as diferenças mineiras, né? O centro de uma maneira, o Triângulo Mineiro é de outra, a Zona da Mata é de outra, o sul de Minas é de outra, o Jequitinhonha é de outra, o norte de Minas é de outra, o noroeste é de outra. Então nós somos o espelho do Brasil com as nossas diversidades aqui dentro de Minas Gerais. Mas sem inovação, sem qualificação, é impossível avançarmos. Tudo que nós fizemos na agricultura e na pecuária durante todos esses anos foi trazer tecnologia para dentro das nossas propriedades, para que a gente pudesse sair, por exemplo, de uma produção de 20 sacas de soja para hoje, em várias regiões, para mais de 80. Para um ganho de mais ou menos 3 arrobas por hectare, para várias fazendas ganhando mais de 10, 20 arrobas por hectare. Tudo isso é um pacote tecnológico fundamental para que esse produtor possa estar bem engajado. O que significa bem engajado? É ter lucro. Se essa fazenda, se essa propriedade rural, seja ela pequena, média ou grande, não fechar o ano no azul, no lucro, fechar o ano no vermelho, esse produtor tende a sair da atividade. E nós não podemos deixar isso acontecer. E aí vale lembrar de uma coisa que é muito importante dizer. A gente tem que saber distinguir muito bem o que é agronegócio da agricultura e da pecuária, da agropecuária. Porque, diferentemente do que as pessoas pensam, quanto mais o PIB do agronegócio cresce, menos rentável fica cada uma das nossas atividades. Por quê? Porque a gente tem muito concorrente. Quanto mais concorrência, teoricamente, é menores preços e mais difícil você trabalhar com margens positivas. Então você tem que trazer o pacote tecnológico para dentro para que a gente possa ter mais eficiência, mais eficácia no que a gente faz, para que a gente continue produzindo. Então, tem que deixar bem claro e repetir. Agronegócio não significa riqueza do produtor rural. Significa uma riqueza nascida no campo que você irriga. Quem vende combustível, quem vende máquina agrícola, quem vende trator, quem vende pneu, quem vende caminhonete, quem vende defensivo agrícola, quem vende adubo. Isso não é o produtor rural, ele é o comprador disso. E precisa de ter esse custo bem justo, porque quanto mais produtores nós temos e maior o índice de produção e produtividade que nós temos, menor são as nossas margens. Mas nós vamos continuar entendendo que o campo mineiro e brasileiro é uma das grandes alavancas que empurra o Brasil para frente e vamos continuar trazendo essa tecnologia para que o nosso produtor possa continuar vivo e de forma saudável dentro das suas diversas atividades. Se nós discutirmos ideologicamente a parte ambiental, nós não vamos avançar. O Brasil é, hoje, no mundo, o país que mais preserva. Nós temos 66,3% de toda a nossa área do jeitinho que estava quando Pedro Álvares Cabral aqui pisou pela primeira vez. Então eu vou repetir, 66%, são 2/3 do Brasil. Para a agricultura a gente usa pouco mais de 8% e para a pecuária um pouquinho menos de 20%. Então 28% é usado para toda a produção dos produtos agrícolas nossos e pecuários. O resto é preservado. Nenhum país do mundo faz isso. Então, se nós formos discutir ideologicamente, nós não avançaremos. Países da Europa, vários deles, têm menos de 5% das suas áreas preservadas e querem nos ensinar como preservar. Eles não querem nos ensinar como preservar, eles querem criar barreiras transfiguradas de barreiras ambientais, o que isso nós absolutamente não vamos aceitar. Por outro lado, nós sabemos da importância de preservar o meio ambiente, para que mundialmente a gente possa entregar os nossos produtos, além de qualidade ímpar no mundo,
que eles também sejam ambientalmente equilibrados e saudáveis. Então, o produtor rural brasileiro é o único que tem, dentro da sua propriedade, aqui no Sudeste, por exemplo, pelo menos 20% de área preservada. Eu vou só comparar. Você tem uma pousada de 10 quartos e só pode usar 8. 2 precisam ficar fechados, limpos e arrumados para preservar o meio ambiente. Então, isso já é um alto preço que nós pagamos. Ninguém no mundo tem esse código florestal igual ao nosso. Mas mesmo assim a gente preserva. Então, quem preserva, quem gera água aqui em Minas Gerais, que é a caixa d'água do Brasil, é o produtor rural. Eu não conheço nascente nas cidades. Eu não conheço nascentes dentro de fábricas. Eu conheço nascentes dentro de propriedades rurais. Então, essas questões ambientais precisam vir à tona, elas precisam ser discutidas com a sociedade de forma mais clara, sem viés ideológico, para que a gente possa entender e avançar. O brasileiro, como um todo, precisa se orgulhar do que nós, produtores rurais, fazemos e quão sustentáveis somos para manter a segurança alimentar do Brasil e de mais 800 milhões de pessoas no mundo que dependem da comida produzida aqui de forma sustentável, ambientalmente e economicamente, para que a gente diminua as diferenças e diminua a fome no Brasil e no mundo. Esse é outro ponto fundamental. Nós estamos discutindo muito, discutimos no ano passado sobre as eleições nas prefeituras, aí leia-se prefeitura e as assembleias legislativas municipais, que são as câmaras municipais. O produtor precisa se posicionar melhor. São nos municípios que as coisas acontecem. Então nós tivemos um trabalho ainda inicial, mas muito bem feito, para que o presidente dos nossos sindicatos de produtores rurais, em cada um dos nossos municípios, discutisse com o prefeito, entregasse uma pauta para os candidatos a prefeitos naquele momento que antecedia as eleições municipais, para que aquele prefeito, quando eleito, independente do número deles, independente do partido, tivesse compromisso conosco. Fizemos isso na prefeitura e vamos fazer isso de forma muito firme no ano que vem. Com os nossos deputados estaduais, que são fundamentais para que a gente avance nas leis estaduais, com os nossos deputados federais, com os nossos senadores, com o nosso governador e com o presidente da República, que será eleito o ano que vem. Vamos estar orientando o nosso povo para que politicamente a gente possa ter os nossos pleitos conhecidos pelos nossos políticos, pelos políticos que nos representam, para que antes da eleição a gente possa entregar para esses possíveis e futuros políticos que serão eleitos, para que eles entendam a importância desse setor e que sem esse setor o Brasil não avançará. Minas Gerais tem uma coisa que é muito boa. Nós não temos uma cesta só, 2 cestas. Nós somos o estado com maior diversidade agrícola e pecuária do Brasil. Então, nenhum estado tem a linha branca, soja, milho, algodão, trigo, sorgo. Nós temos a maior floresta plantada, nós temos HF, nós temos frutas tropicais, banana, manga, mamão, agora cacau. Nós temos frutas vermelhas no sul de Minas. Nós temos mais de 55% da produção de café do Brasil. Nós somos o maior produtor de leite do Brasil, consequentemente temos os melhores queijos. Nós temos agora azeites de altíssima qualidade produzidos aqui na Serra da Canastra. Nós temos vinhos melhorados e criados por uma poda dupla invertida, que foi uma criação da nossa Epamig aqui de Minas. Nós temos o mel, nós temos a cachaça, enfim. Essa diversidade é que nos faz sermos competitivos, porque a gente não está focado só em 2 ou 3 ou 4 produtos, como outros estados que dependem só daqueles produtos. Então, precisamos continuar inovando, continuar trazendo conhecimento para esse povo, mas com essa diversidade, certamente nós vamos conseguir crescendo de forma harmônica e mantendo sempre esse setor como o mais importante setor da economia mineira. Vamos lá, junto com a nossa CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, sistema FAENG-SENAR, fazendo isso com a carne. As carnes são o nosso segundo mais importante produto de exportação, perdendo apenas para o complexo soja. Então, aqui em Minas Gerais especificamente, e aí eu como pecuarista, eu fui muito cobrado logo que ia assumir aqui na FAENG, que aqui a gente falava muito de café, e é importante falar de café, a gente falava muito de queijo, é importante falar de queijo, de leite, pecuária leiteira,
mas precisamos falar um pouquinho desse produto, que neste momento mundial é um produto que tem um potencial de crescimento gigante e nenhum país tem o potencial de crescimento especificamente na carne vermelha, na proteína vermelha, para crescer como Minas e como o Brasil. Então, vamos trazer grande parte dos produtores formadores de opinião aqui para Belo Horizonte, agora 18 e 19 de setembro, ali no Expo Minas, já estejam todos convidados, isso vai se passar inclusive no canal do YouTube, para que a gente possa entender o que o mercado interno quer, e aí vale lembrar que 70% da carne produzida no Brasil vai para o mercado interno, 70%, 75%, e alguma coisa como 25% a 30% é exportado. Então nós temos que entender também o que o mercado externo quer, para que a gente possa trazer isso para os nossos produtores e fazer com que os produtores enxerguem esse potencial gigantesco de mercado interno e externo e nós possamos nos adequar para que a gente continue avançando. Se a agricultura virou uma agricultura de precisão e isso já é notório dentro do nosso meio rural, nós precisamos fazer a nossa pecuária virar uma pecuária de precisão também, para que a gente possa ter lucros compatíveis com a nossa irmã agricultura. Senão nós vamos largar a nossa pecuária e vamos passar para a agricultura. O Brasil, mesmo com todo esse desafio, que nós não temos ainda uma pecuária de precisão, já somos, coladinho nos Estados Unidos, o segundo maior produtor de proteína vermelha, carne, e o maior exportador. Certamente seremos nos próximos 10, 15 anos, e aí, por que tanto tempo? Porque os ciclos de pecuária são mais longos, nós seremos o maior produtor de proteína vermelha, proteína essa tão necessária para tirar populações da pobreza que precisam dessa produção de carne sustentável, boa, gostosa e barata que o Brasil produz. Inovação, participação, é impossível nós não trabalharmos com inteligência artificial, com toda a gama de tecnologia que nós temos, primeiro para diminuir as distâncias e depois para que a gente não pode mais errar. O tempo hoje talvez seja a moeda mais importante de nós todos. Então não dá para nós fazermos uma atividade, vamos lá, plantarmos um cultivar que não é o melhor cultivar de café. Você imagina, você gasta muito para plantar 1 hectare de café e você vai ficar por 18, 20 anos produzindo 10, 15, 5% a menos se você tivesse plantado o hectare certo. Isso serve para todas as culturas, isso serve para tudo. Então você só aprende a fazer o correto se você tiver tecnologia, se você tiver assistência técnica, se você tiver gestão da sua fazenda. Então o grande desafio é levar isso para os nossos pequenos produtores, para os médios produtores, que muitas vezes os grandes já têm essa tecnologia, já têm esse conhecimento, para que a gente possa levar toda a população rural mineira para frente. Certamente o Sistema FAENG vai ser um dos responsáveis para fazer isso acontecer, porque nós estamos nos preparando para o ano que vem, esse ano de 2026, atendermos mais de 25 mil produtores rurais mineiros. Aí se você pensar que nós somos 650 mil, não, em 10 anos nós vamos, se os vizinhos entenderem o que está sendo feito, nós vamos atender a todos os produtores rurais mineiros. E 10 anos é um ciclo curto para quem mexe na agricultura e na pecuária. O Sistema FAENG vai continuar completamente alinhado com esse produtor, defendendo e ensinando para que a gente possa continuar tendo vidas melhores para todos os mineiros. Se nós temos uma super safra, se nós temos uma Minas que vai bem, esse dinheiro que vem de fora nas nossas exportações vira saúde, vira educação, vira logística, vira segurança. É muito importante que a população que está nos vendo e nos escutando entenda isso, porque muitas vezes a pessoa não compreende que uma super safra, mesmo que de soja, por exemplo, vai significar uma carninha de frango, uma asinha de frango do churrasquinho no fim de semana mais barato, ou um pernil de porco, ou um iogurte, que também depende, tanto o porco como o frango, como a soja, como a vaca, precisa da soja para se alimentar. Então, explicando de forma melhor e mais tranquila essas coisas, para que a população entenda. Se o Brasil produzir bem, se Minas produzir bem, nós vamos ter comida mais farta, mais barata e mais acessível.